Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um livro que pode mudar muita coisa. Essencialismo, a disciplinada busca por menos, baseado na obra do Greg McKeown. E para começar, uma pergunta que talvez soe bem familiar. Sabe aquela sensação de estar sempre ocupado, soterrado de trabalho, mas, ao mesmo tempo, sentir que seu potencial não está sendo aproveitado de verdade? É disso que estamos falando. Essa imagem aqui, olha, ela é perfeita para ilustrar o problema. É a energia toda espalhada. Quando a gente tenta em 1 milhão de direções ao mesmo tempo, o resultado é esse: um avanço minúsculo em cada uma delas. Ou seja, quase nenhum progresso real. E para a gente entender como essa armadilha funciona na vida real, vamos dar uma olhada no dilema do profissional sobrecarregado através de uma história bem concreta. A história é de um executivo do Vale do Silício chamado Sam Elliott. Um cara super competente, mas que depois que a empresa dele foi comprada, se viu, afogado em demandas. Era uma correria sem fim, de reunião em reunião, sempre tentando agradar todo mundo. O resultado? A qualidade do trabalho dele simplesmente despencou. E aí que vem a virada de chave. O Sam criou um novo critério, um filtro bem mais rígido. Para cada nova tarefa ou pedido, ele começou a se fazer duas perguntas bem simples, mas poderosas. Primeiro, eu consigo fazer isso com o tempo e os recursos que eu tenho? E a mais importante, isso é a coisa mais essencial que eu deveria estar fazendo agora? E com isso, ele começou a dizer não. O que aconteceu depois parece até contraintuitivo, mas foi impressionante. Em vez de prejudicar a carreira, essa atitude o tornou mais valioso. A avaliação de desempenho dele melhorou muito, ele ganhou um dos maiores bônus da carreira e, talvez o mais importante de tudo, ele conseguiu resgatar o tempo com a família. A história do Sam é forte, né? Mas o próprio autor do livro tem uma que é ainda mais impactante. Ele quase perdeu o nascimento da própria filha porque estava preso numa reunião de trabalho. Foi ali que ele aprendeu da pior forma possível. Se a gente não define o que é prioridade na nossa vida, o mundo define por nós. Simples assim. Essa lição dura nos leva direto para a solução. Afinal, o que significa essa tal busca disciplinada por menos? Olha só que interessante a capa do livro. Ela resume a ideia toda. Essencialismo é justamente isso. É pegar aquele emaranhado de coisas, aquele caos do mais e transformar num caminho único, focado. Um caminho de menos, porém melhor. E essa filosofia pode ser resumida numa frase do designer alemão Dieter Rams. Weniger, aber besser. Em português, menos, porém melhor. A ideia não é fazer menos por preguiça, de jeito nenhum. É sobre investir o tempo e a energia de forma inteligente, só naquilo que vai gerar o maior impacto. E aqui o contraste fica bem claro. A quantidade de energia é a mesma. De um lado, o não essencialista, que espalha essa energia e mal sai do lugar. Do outro, o essencialista, que foca tudo numa só direção e, consegue um avanço de verdade, um progresso que faz a diferença. Certo, mas como é que se chega nessa mentalidade? Bom, tudo começa com 3 verdades fundamentais que, na verdade, desafiam o que a gente costuma pensar. A primeira verdade tem a ver com poder. O não essencialista vive com aquela mentalidade do tenho que fazer. É um sentimento de obrigação, de ser levado pela maré. Já o essencialista vira essa chave. Ele entende que tem o poder da escolha e passa a viver pelo lema eu escolho fazer. A segunda verdade é sobre o que realmente tem valor. O não essencialista cai fácil na armadilha de achar que tudo é importante. O essencialista, por outro lado, sabe a verdade. Quase tudo é só ruído. Apenas algumas poucas coisas é que são vitais de verdade. E por fim, a terceira verdade, que é aceitar a realidade das trocas. O não essencialista se desespera perguntando como eu vou dar conta de tudo. Uma pergunta que não tem resposta. Já o essencialista faz a pergunta estratégica, a pergunta que liberta. Ok, do que eu preciso abrir mão? Isso nos leva ao primeiro passo prático do processo. E por mais estranho que pareça, para a gente descobrir o que é essencial, é preciso começar com o poder da exploração. A ideia aqui é a seguinte: não dá para saber o que é vital se não houver um espaço para pensar. É preciso criar um tempo e um lugar só para isso, sabe? Para refletir, para ouvir, para ponderar, longe da loucura do dia a dia. E aí entra esse ciclo. É um processo contínuo, não é algo que se faz uma vez só. São 3 etapas. Primeiro, explorar todas as opções. Depois, eliminar tudo que não é essencial. E por último, executar com foco total aquilo que sobrou. E os líderes mais eficazes fazem isso de propósito. Pensa só,
O Bill Gates tira as famosas semanas de pensar 2 vezes por ano. O Jeff Weiner, quando era CEO do LinkedIn, bloqueava 2 horas todo santo dia na agenda só para pensar. Até a Universidade de Stanford criou uma sala especial, à prova de som e sem tecnologia, só para os alunos poderem pensar. E no final das contas, qual é a grande recompensa dessa disciplina toda? O que se ganha de verdade ao seguir esse caminho do essencialista? O resultado é uma transformação. É deixar de viver uma vida reativa, sabe? Controlada pela agenda dos outros e passar a ter uma vida com um propósito. É ter mais controle, fazer contribuições que realmente importam e, no fim, encontrar um sentido muito mais profundo no que se faz. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Uma pergunta da poeta Mary Oliver que é simplesmente perfeita. Diga-me, o que se planeja fazer com esta vida única, fantástica e preciosa? Não é uma pergunta sobre o que os outros querem, mas sobre o que cada um de nós escolhe fazer. Uma questão que é o coração da busca por menos, porém melhor.